E aí, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como estão as coisas aqui? Eu estava falando no microfone, muito bem. Oi, Santi, oi, Rodrigo, oi, André, Pedro. Um abraço para dizer, às vezes eu esqueço da gente, né? E um abraço para todos que chegaram ali, tá? Não esqueça que a gente vai começar a subir algumas coisas de conteúdo, né? No canal. Por enquanto em português, mas a gente vai fazer em espanhol daqui a pouquinho, que é a ideia, né? E, e é isso, gente. A gente hoje, como eu prometi, no crânio encefálico, vamos fazer uma pintada, na real, uma pintada rápida. No final, a gente vai fazer discussão. Como vocês sabem, eu vou filmar, porque eu vou deixar ela no canal para as pessoas que precisarem depois e tal. Então, qualquer dúvida, vocês anotem no chat. No final eu respondo, porque vocês sabem que eu abro a tela cheia e aí eu fico falando, tá bom? Então, boa noite para todos. Obrigado. Sexta-feira de noite aqui no computador, estudando, fazendo o que tem que ser feito, né? Então, gente, trauma crânioencefálico. Eu quero que vocês fiquem com a certeza. Peraí, que eu estou me vendo aí. Isso aí. Quero que vocês fiquem com a certeza que a gente vai falar um jeito de resumo mesmo, tá bom? Um jeito de resumo. Vamos falar de uma patologia muito comum. Ontem a gente fez aula para o canal da Quality. Eu vou gravar o mesmo formato, o mesmo tudo. A gente trabalha em parceria com esse grupo de estudos. É uma empresa muito grande, está dedicada na educação dos médicos. Né? Então, juntos somos mais fortes, né? Aí, ontem a gente falou, é a mesma aula, só que agora a gente vai fazer para deixar aqui no canal, tá bom? Então, lembrem, para médicos, a informação que vai vir para apresentar o Revalida, os melhores cursos preparatórios com a Quality. Para profissionais de saúde, estudantes de medicina, médicos recém-formados e tal, aqui no canal vocês vão encontrar resumo das aulas. Sim? Então, vamos lá. Isso que eu falei um pouquinho, porque a gente precisa saber que eu não vou reemplaçar a academia, vocês têm que estudar bastante, e o médico é o médico, vocês têm que ir no médico, né? É só para fazer um reforço do que a gente aprende. Então, essa é uma frase do Dr. Charcot, que eu gostei muito, mas ainda para aquela parte de trauma crânioencefálico, porque a gente sabe que é muito importante, mas é muito importante reconhecê-la. Então, eu vou ler. Só que para aprender a tratar uma doença, primeiro eu preciso aprender a reconhecê-la. Tá? Isso aplica para todas as doenças. Então, o que a gente vai falar de TCE hoje? Vamos ficar no final com o objetivo de que a gente saiba o que é, como classificar ela, como tratar ela e saber se todo mundo vai precisar fazer uma tomografia, tá bom? Então, lembrem dessas questões, lembrem dessas perguntas. O que eu vou fazer como médico, eu vou fazer como enfermeira, o que eu vou fazer como profissional de saúde se eu tiver alguém que bate a cabeça, tá? Porque aquela coisa que fica dentro da cabeça é muito linda. E além de linda, é muito mimada. Então, o nosso cérebro é tão importante que ele dá uns sinais de que a coisa está grave ou está leve. Tá? Então, falando um pouquinho da introdução e da epidemiologia, eu sei com certeza que vocês sabem da importância do trauma crânioencefálico. Então, a gente tem que saber que ele é muito frequente, né? A cabeça é um local frequente de trauma, contusos, penetrantes, tá? 10% de traumas graves, eles não chegam no hospital, sim? Esses são óbitos, falecem lá. Sim? Aquele trauma grave, exposição encefálica, o que for, eles não vão chegar nem no hospital. Então, 10% vai ser óbito hospitalar. 80% a gente vai ter lesões leves,
10% lesões moderadas e 10% lesões graves. Sim? O custo do trauma crânioencefálico, então, é muito alto, tanto para países desenvolvidos quanto para países em desenvolvimento. Por quê? Porque normalmente quem leva o TCE é paciente jovem, é criança, e as consequências deles, tipo, os leves não, a maioria leves não, mas 10 a 20% que é entre moderado e grave, vai ter sequelas. E essas sequelas são as causantes dos custos nos sistemas de saúde, nas perdas de dias laborais e acadêmicos. Então, por isso se fala que é um custo alto. Por outro lado, a gente sabe que tem lesões primárias e secundárias. E as primárias são causadas pelo trauma como tal, mas as secundárias são o que a gente trata para prever, tá bom? Outra coisa importante é a associação de lesões. Então, tem 10% de lesões que estão com trauma raquimedular, mas não são as únicas. Tem trauma de abdômen, trauma de tórax, normalmente é um traumatismo de alto impacto, acidente automobilístico, ter fraturas em todas as extremidades, eu gosto mais, né, por conta disso. Então, mas tem que ficar de olho com os traumas associados, tá bom? Então, a gente tem mecanismos de trauma, que são fechados ou penetrantes. Se é fechado, você pode ter de alta energia ou de baixa energia, tá? Se é penetrante, um exemplo comum é por arma de fogo, mas tem outros ferimentos que também podem ser penetrantes no crânio, tá? Temos morfológica, que quando temos fratura ou não fratura. E bem, a gente pode ter fratura do osso, né, lá da coisa dura, pode ser da calota ou da base. Mas são as outras lesões as que a gente normalmente precisa ficar de olho. Sim? Porque a fratura, até que a gente consiga palpar, consiga ver na tomografia fácil. Mas as outras lesões, que são intracranianas, a gente não consegue ver. Está lá dentro, sim? E normalmente elas fazem que a pressão intracraniana ela aumente, tá? Por quê? Porque lá dentro da coisa dura, a gente tem sangue, tem líquido, tipo sangue arterial, sangue venosa, líquor, e aquela massa encefálica enorme, sim? Ela está perfeitamente aderida nas membranas. Então, se a gente tem um hematoma muito intenso ou um edema, a gente vai ficar com uma pressão intracraniana muito alta, sim? E esses pequenos aumentos de volume, meus mecanismos reguladores não vai conseguir trabalhar para eles. Então, a gente vai ter a fisiopatologia do nosso TEC, moderado e severo, que é isso, aumento da pressão intracraniana. Sim? Então, a gente tem ali as lesões focais, que são extradurais, subdurais, intracerebrais, ou difusas, que pode ser concussão leve, concussão clássica, e a lesão axial difusa, que é a mais grave. Então, a pressão intracraniana normal é de 10 miligramas, 10 milímetros de mercúrio. Aí, a gente tem um aumento disso, a gente vai ter uma descompensação, sim? Aquele ponto de descompensação no TEC, no TCE, é o que a gente conhece nessa curva complexa que tem na fisiopatologia, mas agora a gente vai saber bem simples. Então, fixa bem no 10, bem no 10, bem no 10, e no ponto de descompensação, a gente tem uma alteração, não tem pressão de perfusão. Então, a pressão de perfusão é aquela coisa que a gente vai precisar para que o cérebro esteja bem nutrido, assim? Tipo, o sangue, aquele fluxo que o cérebro precisa, ele tem que ser maior que a pressão intracraniana, né? Quando é ao contrário, seja por um aumento de volume no dentro da bóveda lá dura, ou por uma diminuição da pressão arterial média, que a gente já vai falar do tratamento por isso, ali é onde o ponto de descompensação vai acontecer, ele dá de vez. Tipo, não é assim que vai ficando linear, não, ele é uma curva, tá? Uma curva de volume e, lógico, de pressão intracraniana.
Então, por isso, uma das nossas principais objetivos de tratamento é manter a pressão arterial média. Sim? Não precisamos que seja muito alta, mas se a pressão arterial não estiver bem, lógico, a gente não vai ter aquela nutrição lá em cima e vamos ter uma lesão secundária, que é o que a gente precisa evitar, tá bom? Então, a gente sabe que uma pressão de perfusão menor de 70 é amplamente desfavorável para o paciente, tá bom? Então, a nossa base de tratamento, nossa base de abordagem é manter uma pressão adequada, mantendo a perfusão do cérebro com sangue oxigenado, tá? E evitar a lesão secundária. É isso que a gente precisa saber, tá bom? Por quê? Porque a gente precisa manter a estabilização hemodinâmica e de perfusão do paciente, manter o AVC legal, manter uma pressão intracraniana legal, a gente evita a lesão secundária, que é o maior objetivo de tratamento. A primária não tem como, mas a secundária agora a gente tem, né? Então, o ATLS fala relativamente muito e pouco do trauma crânioencefálico, mas o que a gente precisa saber é que em moderado e grave, a gente vai ter um possível politraumatizado ou vai ter um paciente que vai ter que ser abordado do mesmo jeito que qualquer um. Então, a gente vai ter a via aérea permeabilizada. No B, a gente vai avaliar o padrão respiratório, como em todos os pacientes politraumatizados que você já conhece. C, a gente tem que pegar 2 acessos venosos, a gente tem que hidratar bem o paciente, avaliar que não tiver sangramento, e é ali que vem a D, que é o que interessa no nosso tema de hoje, que é a disability, né? Então, a gente vai falar de déficit neurológico também. Então, como a gente faz essa avaliação? A gente tem 2 padrões normais. A gente faz o exame neurológico através da reação pupilar e da escala de coma de Glasgow. Okay? Então, o que é a escala de coma de Glasgow? A escala de coma de Glasgow é nosso relacionamento com o meio externo. Okay? Então, às vezes, a gente tem 15, 3, não sei o quê. Não, vamos fazer uma boa avaliação. Então, a gente tem 4 pontos na resposta ocular, 5 pontos na resposta verbal e 6 pontos na resposta motora. O que a gente, todos nós estamos nesse momento, sim? A gente tem uma abertura ocular espontânea, a gente está falando orientado, às vezes, e a gente tem uma resposta motora que obedece a ordem, tipo, levanta o braço, tira a língua para fora, levanta a perna, sim? Tem que ter a consciência do paciente. Lembra que motora é a melhor resposta motora, tá bom? Então, tem que avaliar os 2 lados. Sim? E tem um lado que está fazendo extensão, tem alguma coisa que está falhando, mas se tem outra que está localizando dor, é a melhor resposta. Então, tem 5 porque ele está localizando a dor, tá bom? A verdade, na modificação da escala de Glasgow, o que teve foi uma modificação nos nomes. Então, por exemplo, na resposta ocular não é a dor, que antigamente era a dor, agora é na pressão, tá bom? Antigamente eram palavras incompreensíveis, agora são palavras. Antes eram sons incompreensíveis, desculpa, agora são sons. Antes eram palavras incoerentes, coisas assim, agora são só palavras, tá? Motora é basicamente o mesmo, e o que eles fizeram foi adicionar aquela coisa de reação pupilar. Então, vocês têm que ver se tem anisocoria, isocoria ou tem uma reatividade pupilar. Sim? De acordo com essa reação, a gente vai dar uma contagem, sim? Mas a pontuação do Glasgow como tal, ele continua sendo de 3 a 15. Tendo essa classificação, a gente pode classificar a gravidade, tá? Então, a maioria de casos são leves, sim? De 13 a 15. 80% dos casos são leves. O 3% tem uma disfunção neurológica grave e 1% não é que vai ter neurocirurgia, senão que vai precisar avaliação de neurocirurgião, tá? Lógico, a tomografia seria o ideal, mas no nosso ambiente, no meu país, no país onde eu moro,
Não temos TCE para todo mundo, sim? Não temos tomografia para todo mundo. Mas a gente sabe como fazer uma avaliação clínica do TCE, sim? Então, se não tem o TCE tomógrafo, a gente pode fazer uma observação de 6 a 8 horas do paciente, sim? Então, se também a gente tem que avaliar que não tenha outros ferimentos ou outras coisas diferentes que podem estar associadas. Tipo, um paciente desidratado, ele vai estar mais confuso, certo? Um paciente com algum consumo de alguma substância, ele vai ter alguma deficiência de resposta, né? Então, tem que ter em conta isso, sim? Se não temos tomógrafo, a gente vai fazer uma observação. A gente deixa no nosso pronto atendimento alguns pacientes com TCE leve, sim, porque todo mundo vai para casa. Imagina, se é um adulto que ele não tem acompanhante confiável, que ele tem impossibilidade de retorno, que mora numa fazenda muito longe, sim? Que tem uma fratura de crânio descrita palpável na clínica, que tem a rinorreia, otorreia, aquela coisa de intoxicação por álcool ou outras substâncias, né? Esse tipo de coisas a gente não vai falar, vai para casa, sim? Porque você está com grau de 14, 15, então vai para casa e tudo bem. Não. A gente faz observação, por favor, faz observação, tá bom? Então, isso aí, a gente tem que ter a tendência de olhar o paciente. Sim? Aliás, ele está com TCE leve, mas tem que ser, se tem sinais de alarma que você sente que não pode mandar o paciente para casa, melhor deixar ele na emergência. E se ele piora, vamos procurar a tomografia. Mas não esqueça do exercício clínico, tá bom? Isso aí. A gente poderia ter uma piora e isso seria terrível para o médico, tá? Por causa de dúvida, a gente prefere falar que tem uma observação em casa, observação ambulatorial, ambulatorial ou hospitalar. Da hospitalar eu já falei. Ambulatorial, aquele menino de 10 anos que bateu cabeça, não perdeu consciência, vem com os pais, eles têm carro, moram 10 minutos do hospital, tá? Esse tipo de coisas vocês podem mandar para uma observação em casa. Sim? O TEC moderado, o TCE moderado, são 10% dos pacientes, mas eles têm duas opções. Ou ele vai melhorar, tipo, vai para TCE leve, vai recuperando a escala de Glasgow, ou vai piorar, tá? Então, se 10 a 20% dos pacientes têm uma piora neurológica, a gente já sabe que é melhor fazer a tomografia, sim? Então, se fala que a tomografia de crânio nos pacientes com TCE moderado, eles precisam do tomógrafo, tá? Eles precisam fazer uma tomografia. Aliás, é, não importa se ele tem uma recuperação rápida nas primeiras horas, ele vai precisar um TC, tá bom? E lógico, o TC grave, ele também vai precisar tomografia. Né? Aquele TCE, mais do que ninguém, ele precisa uma estabilidade hemodinâmica. Para quê? A gente precisa uma garantia da pressão arterial média para lá em cima. Evitar o aumento da pressão intracraniana, sim? Então, a hipotensão, como tal, ela vai aumentar a mortalidade quase até 60% dos pacientes podem morrer por isso. Então, a lesão cerebral, normalmente no TCE grave, é agravada por lesão secundária. Então, sempre, o tempo inteiro, a gente precisa manter o AVC. Então, via aérea, e ele vai precisar uma intubação precoce, assim, a gente precisa manter, se tiver necessidade, uma intubação precoce. Tem que lembrar que as tomografias seriadas, tomografias repetidas nesses pacientes são importantes, porque no começo pode ser uma tomografia normal, tá? Então, intubação precoce, como eu já falei, ventilação para esses pacientes vai ser 100%, tá bom? Ao 100%. Olho com a hiperventilação, só fica de olho, tem que ter cuidado com ele.
A ideia é manter a PCO2 entre 25% e 35%. Não esqueça disso, é importante. E o 9% dos pacientes vai precisar de cirurgia mesmo. Por quê? Por aquela coisa que eu explicava e que eu vou mostrar também mais para frente com as lesões intracranianas. Se aumenta, se faz aquela pressão de massa dentro do crânio, ela precisa de descompressão. E como vai fazer isso? Com cirurgia. Tá? Então, o 9% dos pacientes vai precisar isso pelo mesmo, pelo efeito de massa, tá bom? Então, as primeiras coisas que a gente vai falar de TCE é fratura, tá? Então, a gente tem fratura de calota, tem fratura basilar, para falar um pouquinho dos sinais clássicos. A gente precisa ter alguma alta suspeita, sim? Vamos ver como a gente tem que ficar de olho com a sonda nasogástrica. A gente vai precisar melhor sonda gástrica, o tipo de tomografia e como é o tratamento nas fraturas, sim? Normalmente, o tratamento ósseo vai ser conservador, tá? Então, esses são os dois tipos de fratura que pode acontecer no crânio, tá bom? Então, o que a gente precisa saber, primeiro, a gente tendo uma fratura basilar, aqui está o grafiquinho, tá bom? A ideia é que você saiba que o tratamento disso é igual que tratamento de PCI grave, tá bom? Agora, esse daí é a anatomia da base. Essa daí é a lesão. A gente tem que ficar muito de olho na tomografia, qualquer linha estranha, qualquer desvio, tá? Aqui, a gente tem outro tipo. O problema da fratura da calota não é a fratura do osso, porque a fratura do osso até que a gente trata conservadoramente com dano crânio, né? Mas o efeito compressivo é que pode ter o problema, né? Então, ali temos outras linhas de fratura. A gente vai ver aqui a sinais de fratura basilar. Aqui está a sinal de Guaxinim. Aquela coisa linda é de verdade, acontece nos pacientes. Então, fica muito, muito de olho. Olha bem o paciente, se ele tem alguma sinal no olho, se ele tem alguma sinal por trás da orelha, que é outra sinais que se chama sinais de Barber, tá? Então, depois das fraturas, essa complicação não é que seja muito comum, mas acontece. Então, tem protocolos de tratamento de politraumatizado, que fala sonda vesical, sonda nasogástrica, 2 acessos venosos, sim? Mas o protocolo é para a gente ter em conta o que temos que fazer. Só que fazer tudo em todos os pacientes seria uma coisa absurda, sim? Porque já não precisaríamos robôs para fazer tudo em uma mesma sequência. Então, paciente que você tiver suspeita, tipo que você tiver o sinal de guaxinim, o sinal de Barrow por trás da orelha, você não vai passar sonda nasogástrica, tá bom? Porque isso pode acontecer. Olha a sonda lá enrolada na cabeça, sim? Então, lembrem dos tipos de complicações. Agora, saindo de fraturas, indo para as lesões intracranianas focais, a gente vai falar um pouquinho do hematoma extradural, tá bom? Então, o hematoma extradural, ele pode manter a linha média ou pode desviar, tá? Então, para que vocês não esqueçam disso, vocês vão ver. O hematoma extradural, ele é como mais, tá? E o hematoma subdural, ele tem uma forma diferente, sim? Ele vai ser como aquela S do subdural, sim? Então, lembrem disso. A gente já conhece o que é o hematoma extradural e subdural, que às vezes se confunde com a imagem, tá bom? E agora, a gente tem outra lesão, que é a concussão cerebral, sim? Então, quando a gente tem uma concussão cerebral, às vezes, a gente não tem nenhum achado na tomografia. Nenhum achado na tomografia. Então, não é tomografia normal, a gente não fala. Para com isso. Por isso, falamos de tomografia seriada, tá bom? Vamos ver.
mas indica concussão cerebral. Então, é sangue dentro do parênquima pulmonar, sim? Ele está localizado difusamente. Então, lembre que o sangramento é intraparenquimatoso. Lembre que ele está assim, meio distribuído, igual estrelas. Esse daí são sangramentos por concussão cerebral, tá bom? Então, agora a gente vai falar de lesões intracranianas focais. Normalmente são mais comuns. O mecanismo de trauma é aceleração e desaceleração, ou seja, tem que ter em conta o efeito chicote, que é uma lesão associada, normalmente nos acidentes de trânsito. Aquele cinto de segurança, a gente faz uma flexoextensão forçada e tem o efeito de aceleração e desaceleração. Então, ali pode acontecer esse tipo de lesões, tá bom? Então, o que a gente tem? Tem concussão leve, tem contusão cerebral clássica, sim? E a gente tem lesão axonal difusa, tá bem? Então, no leve, normalmente o paciente vai ter uma consciência preservada, vai ter uma disfunção neurológica temporária de ter, sim? Normalmente eles têm uma tomografia normal, os quadros normalmente são leves, sim? Tem uma confusão, um pouquinho de desorientação, mas ele não pode ter amnésia. Ele é totalmente reversível, tá bom? E não tem sequelas. Na clássica, pelo contrário, ele tem perda de consciência transitória, mas é reversível. Pode ter algum grau de amnésia, também está relacionado com a magnitude da lesão. O déficit possivelmente é ausente. E depois a gente pode ter ali um síndrome que se chama síndrome pós-concussão. Sim? O que é o síndrome de pós-concussão? É aquela anemia, aquela depressão, sim? Isso acontece com os pacientes. Mas também tem que ficar de olho com a perda de memória, aquela tontura depois de trauma, aquelas náuseas, aquelas anemias, sim? Esse tipo de coisa. Vamos ficar bem de olho com o paciente. Agora, a gente vai falar da lesão axonal difusa, que ela é uma lesão grave, sim? Acontece no paciente, o paciente que tem um coma pós-traumático prolongado sem lesão isquêmica lá na tomografia, tenha muita probabilidade de que seja uma lesão axonal difusa, tá? Então, a gente vai ter esse coma pós-traumático prolongado, a gente pode ter uma possível decorticação ou descerebração, disfunções autonômicas, sim? A gente pode ter uma hipertensão ou uma hiperedrose ali nas disfunções autonômicas, sequelas neurológicas tardias, e a tomografia de crânio, como eu falei, nada, normal, ele está limpo, tá bom? Então, o mecanismo, esse estadiamento, normalmente devido à aceleração rotacional da cabeça, tá bom? Então, anormalidades descritas desses pacientes, então a gente já sabe. Ele pode ter uma lesão focal no corpo calloso, pode ter alterações morfológicas dos axônios. Então, muitas vezes por isso mesmo, é que na tomografia não dá para ver nada. Sim? Então, TCE grave, na tomografia normal, a gente vai pensar em lesão axonal difusa. Então, falando um pouquinho do tratamento, bom, esse daí é o resumo. A gente tem lá no Redbook. O resumo do trauma crânioencefálico, eu queria trazer para vocês a escalinha, que é muito legal. Então, depende da gravidade e depende da morfologia. Se da gravidade, a gente vai se basear na escala de coma de Glasgow, sim? Que na real não deveria ser escala de coma, porque coma é na lesão grave, então score de 3 a 8, e daí para cima é de consciência. Mas tudo bem, brincadeira, para vocês acordarem. E a outra parte do trauma crânioencefálico é morfologia, sim? Pode ter fratura ou pode ter lesão intracraniana. Então, se tem fratura, você vai ter duas opções, de calota ou basilar. Se é de calota, você tem que ver se é linear versus estrelado, se tem afundamento, se é exposta ou fechada. Lembrem que a exposição de massa encefálica tem um prognóstico muito sombrio. Fraturas basilares, sim? Tem que ver se tem sinais. Lembrem de Guaxinim e lembrem do Barros.
E nas lesões intracranianas, a gente vai dividir entre focais, difusas. As focais têm 3 pontos, que é epidural, subdural, intracerebral. E as difusas têm concussão. Concussão múltipla, lesão hipóxica, lesão axonal. Eu preferi leve, clássica. E, lógico, lesão axonal difusa. Tá bom? Então, é para que vocês lembrem. Fixando isso, a gente vai falar do tratamento. E agora, o que fazer? Né? Se bem o 10% de pacientes vai morrer no lugar do acidente, vai chegar 90% das pessoas que vai falar: doutor, doutora, eu bati a cabeça. E agora? O que eu faço? Primeiro, escala de coma de Glasgow, fazer uma avaliação neurológica bem do paciente, tá bom? E depois disso, vocês classificam e tratam. Como é o tratamento clínico do paciente com TEC, a primeira coisa que tem que ter na cabeça é evitar a lesão secundária, sim? A estabilidade da vítima, lógico, sim? Então, porque a gente já falou que na parte de ABC, sim? Então, no TCE leve, a gente vai observar, sim? Seja no ambulatório ou seja intra-hospitalar. No TEC moderado e grave, a gente vai fazer o TC, a tomografia, sempre manter o ABC. A gente vai ver se o paciente vai empeorar ou vai ficar melhor. Sim? Por outro lado, no TCE grave, a gente vai fazer intubação, sim? A gente vai ver se precisamos de aérea definitiva, lógico, por baixo de 8, a gente já sabe que é indicação de intubação de via aérea definitiva. Solifosalina hipertrófica, manitol, hipertônica, manitol, o ACLS não fala que se dê melhoria ou não. Tipo, muito tempo a gente utiliza o manitol e soluções hipertônicas, mas é melhor manter uma boa pressão arterial média e manter as outras medidas básicas, hein? Então, manter a PCO2 de 25 milímetros de mercúrio, tá bom? O manitol a gente já falou. Corticoides não tem evidência, tá bom? Então, retomando. Na solução salina hipertônica, hipernatrêmica, para que fique claro que ali falei muito. Então, lembrem que não tem evidência de que dê melhoria no paciente, não melhora o prognóstico do paciente. Sim? Então, o programa ATLS, que é o programa mundial, tem muitos neurocirurgiões, médicos de emergência que vai utilizar. Relaxa. Ele vai fazer, a gente já fez, né? Trabalhei na emergência há muitos anos, mas não tem evidência de soluções hipertônicas e manitol, tá bom? Então, na exceção, de repente, ele evolui com a pupila dilatada, hemiparesia, a gente meio que utiliza, mas não é, tipo, obrigatoriedade. Né? O corticosteroide, que foi utilizado por muito tempo, como eu estou falando, não tem evidência. Barbitúricos, eventualmente, quando temos uma elevação da pressão intracraniana refratária, ele pode dar alguma ajuda, tá? A fenitoína, se o paciente convulsiona, tá? Também os benzodiazepínicos podem ser utilizados para crises. E sempre lembre as tomografias de acompanhamento e as avaliações do neurocirurgião são importantíssimas. É bastante importante ser moderado e severo, tá bom? Isso dali é um apanhado do TCE, sim? Lembrem que vocês precisam pegar o livro, precisam afundar no conhecimento, porque tudo o que eu falei aqui é bem curtinho, tá bom? Então, fixando o tratamento, tem vários algoritmos, tem várias coisas que vocês podem lembrar, tipo, lembrem de verde, um pouquinho mais escuro e vermelho no grave, sim? Mas tudo vai ter que ter pelo menos a mesma avaliação. Só que às vezes, lógico, se tem uma ferida aberta no crânio, se o paciente está muito irritado, se está gritando, se está brigando com você, se está vomitando, esse tipo de coisa vai dar um pouco de ansiedade no médico e no pessoal de saúde. Mas vocês lembrem do esquema, fazer a escala de coma de Glasgow
fazer avaliação pupilar, dar o melhor para o paciente. Sim? Faz o suplemento de oxigênio e faz líquidos. Isso daí ajuda muito, muito para o paciente para continuar a avaliação secundária. Então, no trauma leve, a gente vai lembrar que o paciente está de 13 a 15 na escala de Glasgow. Sim? Normalmente, ele não perde a consciência, lembra de tudo, pode ter uma cefaleia leve, sim? Se perdeu a consciência, ele recuperou imediatamente. Então, normalmente, a gente faz a avaliação, faz o ABCD completo, porque tem que procurar outras lesões. Tem que fazer os exames neurológicos completos. Se precisar radiografia de coluna cervical, se precisar outras radiografias, se vocês veem alguma deformidade, lógico que vai precisar, esse tipo de coisas são lógicas, mas precisa ter na cabeça o checklist, tá bom? Lembrem, fazer uma boa avaliação do paciente, se ele tem cheiro de substâncias psicoativas, se qualquer coisa assim. E se nada disso, se está em 15, se ele pode voltar em caso de sinal de alarma, então vai para casa e vai fazer observação de 6 a 8 horas no ambulatório. Se tem qualquer outra alteração, melhor fica de olho na emergência. Por outro lado, o resumo para o trauma cranioencefálico moderado ou severo, ou grave, a gente vai falar que se a escala de coma de Glasgow é de 9 a 12, vai ser um traumatismo moderado. Sim? Então, é a mesma avaliação, só que a tomografia tem que ser feita, tá? E tem que ver o paciente no mínimo 12 horas no hospital. Sim? Aí, depois, a gente, se precisar outra tomografia, se precisar avaliação por neurocirurgião, a maioria das vezes, eles melhoram, olha, 90%. Mas tem 10% que pode virar para o TEC grave, tá bom? E ele vira para melhora, parabéns. A gente manda ele para casa, dá todos os sinais de alarme, faz um segmento ambulatório. Se ele piora, lógico, a gente tem que repetir a tomografia e tem que ver se precisa alguma conduta cirúrgica ou alguma coisa mais avançada. Mas lógico que isso é de mão com o neurocirurgião. Para final, o tratamento do trauma cranioencefálico grave, então a gente sabe que o doente está fora de foco. Tipo, ele não obedece ordens, nem motoras, nem verbais, nem oculares. Sim? Não tem resposta ocular. Então, ali a gente vai ter que promover uma via aérea definitiva, possivelmente, como eu falei, com algumas especificidades. Aquela coisa de monitor, hiperventilação moderada é muito importante, de 25 a 35 milímetros de mercúrio. E sempre fazer uma reavaliação neurológica. Esse daqui é o resumo que eu sempre trago para vocês. Depois eu vou falar de trauma vertebrovascular. Eu achei muito tempo para hoje. Mas lembrem, então, a gente falou da epidemiologia, definição, classificação das lesões, a gravidade das lesões, o tipo de fratura morfológica, o tipo de lesão morfológica, se é de fratura ou se é interna, e lógico, se tem que ver com a gravidade, tá? Tratamento, as coisas mais básicas para vocês ir pegar o livro e nunca esqueçam, nunca esqueçam, por favor, que o paciente é sua mãe, seu pai, seu irmão, sua melhor amiga, seu melhor amigo, sua mulher, seu marido, qualquer pessoa que seja muito importante para você. Então, pega ele como isso. E aí vai ser muito, muito mais tranquilo, vai ser muito melhor atendido, vai ser com o melhor que vocês têm, tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouquinho de questões. Eu vou escutar você, se tem alguma dúvida e tal. E eu vou mostrar algumas questões que tem no Redbook da Quality. Então, as pessoas que vamos apresentar o Revalida, a gente vai ficar aqui discutindo um pouquinho. As outras pessoas, muito, muito obrigada por ter acompanhado a aula de hoje. Compartam com seus amigos, se inscrevem no canal, a gente vai subir muita coisa legal.
Temos alguns amigos que também estão começando a gravar. E são coisas básicas que a gente precisa saber. Repito, para finalizar, a gente não está tentando, tipo, suplir um docente, nada disso. A gente está tentando melhorar nosso conhecimento e melhorando nosso conhecimento, a gente melhora o atendimento dos pacientes, tanto na clínica médica, tanto os clínicos gerais que estão lá na porta do pronto atendimento, como os especialistas que precisam reconhecer as outras patologias e não só aquelas da sua especialidade, tá bom? Então, essa foi a despedida. Se vocês querem acompanhar as questões melhor, se não, muito obrigada. Sexta-feira de noite, né? Bom, gente, espera aí que eu vou pegar uma aguinha. Então, as questões estão no Redbook. Vocês têm que entrar em contato com a Quality, tá bom? E ali eles vai fazer todas as indicações. Essa daqui é uma questão que é bem extensa. Eu vou deixar aqui para vocês fazerem um print da página, sentar, fazer a descrição dela, porque é muito importante que vocês entendam que trauma, o grande politraumatizado, ele tem um grau muito alto para cair na prova, na parte discursiva e, lógico, na parte das questões fechadas. Por quê? Pela epidemiologia, pela epidemiologia. É muito importante que a gente saiba como vamos fazer o tratamento de um politraumatizado. Então, olha ali. Eu vou ler para vocês, mas eu vou continuar. A gente não vai responder hoje. A gente discutiu ela ontem, a gente demorou um pouquinho, mas podem fazer o print, lembrem. Igual do que eu, a gente fala dos autores, a gente fala dos donos das imagens, a gente fala dessas coisas, porque nosso objetivo é acadêmico, a gente não está plagiando, não está fazendo nada disso com ninguém. Então, esse daí é o gabarito do INEP de 2016. A gente está baseado no Redbook da Qualis, então são muitas coisas que a gente faz pelo bem do estudo. Então, eu vou ler e eu vou passar, tá? Então, se vocês querem fazer o print, ir lá, sentar, fazer a resolução, tá bom. Uma unidade de atendimento médico móvel avançada, UTI móvel, foi acionada para atendimento das vítimas de acidentes envolvendo colisão de um veículo de passeio com uma árvore. A cena do acidente apresenta um carro de passeio com para-brisas íntegro e deformidade de cerca de 35 centímetros na lateral, do lado do motorista, sem sinais de vazamento de combustível ou princípios de incêndio. Há ainda uma árvore caída junto ao carro. Ao lado da porta do passageiro, há um homem com cerca de 50 anos de idade em óbito. E no banco do motorista encontra-se um homem com cerca de 30 anos de idade, cinto de segurança afivelado, que se queixa de moderada dor torácica. Do lado esquerdo, a inspiração, dispneia leve e dor intensa no membro inferior esquerdo. Ao exame físico, apresenta dor à palpação torácica do gradeado costal esquerdo, ausculta pulmonar simétrica, frequência respiratória 26 incursões respiratórias por minuto, pressão arterial sistólica 85 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca 130 batimentos por minuto, oximetria de pulso com saturação de oxigênio 92% em ar ambiente, score e escala de Glasgow de 13, pupilas isocóricas e fotorreagentes, enchimento capilar maior de 2 segundos, deformidade no braço esquerdo,
ferimento de aproximadamente 20 centímetros na coxa esquerda com sangramento venoso significativo. Lembrei dos meus amigos ontem discutindo esse caso. 20 centímetros, nossa senhora, é a coxa inteira. Considerando o atendimento inicial do traumatizado na cena e a sistematização desse caso clínico, a ser realizada pela equipe de atendimento pré-hospitalar móvel, faça o que se pede nos itens a seguir. Ali ficam 4 questões. A primeira pede para descrever a sequência de passos a serem seguidos para a avaliação da cena e da cinemática do trauma antes do atendimento direto aos pacientes. B. Citar 5 potenciais lesões traumáticas esperadas para o paciente a partir da avaliação da cinemática do trauma. 5, ele tem pelo menos 20. Tá bom? C. Descreva a sequência de avaliação primária do atendimento ao paciente. Sim? Então, sempre o ABCDE do paciente, definindo a conduta a ser adotada em cada etapa da sistematização. Então, qual a etapa da A, qual a etapa da B, qual a etapa da C. Lembrem, sempre, sempre. Eu sei que vocês são médicos, eu sei que vocês são profissionais, eu sei que vocês têm tudo para responder essas questões. Só que, às vezes, o cansaço e o achismo deixa a gente mal parada. Então, a gente começa a achar que sabe tudo, mas é só ler bem. Sim? Vamos ler bem, vamos ler devagar, vamos ler com calma. Fica que cada paciente, cada questão é um paciente de verdade que você já atendeu no seu consultório, você já atendeu ele lá no pronto atendimento que você trabalhou. Sim? Você já estudou demais e você conseguiu atender ele. Então, faça a conduta para o diagnóstico que você está tendo na cabeça. Sem ficar se achando, Deus, se você sabe tudo, tá? Ninguém sabe tudo. E B, considerando os critérios de triagem no atendimento pré-hospitalar, cita os indicadores de gravidade presentes nesse cenário e o nível de assistência primária, secundária e terciária, a ser informado às centrais de resolução de urgência. Muito bem. Meninos e meninas, meninas e meninos, eu tenho um compromisso agora, desculpa, mas eu vou passar as questões que estão aqui, vou passar um pouquinho devagar, de fato que vocês possam, bom, vou deixar o vídeo gravado no canal, e de fato que vocês possam voltar, pausar e tal, tá bom? Aí, desculpa não ter um momento para fazer as discussões, mas muito obrigada por ficar aqui, de verdade, muito obrigada por ficar aqui, por acompanhar a gente, por ficar de foco no objetivo e, pelo mais importante, pelo bem-estar dos nossos pacientes, tá? Lembrem dessas questões, são muito legais, eu gosto bastante. Aí vocês vão curtir, faça a pausa. E é isso. Vejam bem ela, por favor. Dá uma pausinha. E depois vocês analisam as opções, tá bom? Muito, 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 muito obrigada. Muito obrigada de novo. Suscreva-se ali, dê like, sei lá. É pelo bem-estar de todos. Tchau, tchau. Beijos para todos, tá bom?